falar de um assunto que necessariamente não reflete as minhas opiniões ou as minhas convicções pessoais. Eu quero, antes de tudo, avisá-los que todas as imagens que eu mostrarei aqui ao longo da minha apresentação foram imagens tiradas da internet, ali com o auxílio do professor Google, e elas efetivamente podem chocar alguns dentro ou fora do contexto desta palestra, a quem inclusive eu peço desculpas, mas eu preciso deixar de forma mais contundente um convite para todos aqui que assistirem à minha palestra. Abram os seus corações e procurem ouvir o que nós vamos falar com os ouvidos da reflexão. Eu convido todos a uma reflexão sobre a forma como nós estamos selecionando os animais das mais diferentes raças em todas as espécies de animais domésticos e pensar sobre se as características de padrão racial são efetivamente aquelas que conferem aos animais uma vida saudável, respeitando especialmente as 5 liberdades. Efetivamente, nós precisamos trabalhar em cima de uma tríade, que é montada sobre a saúde animal, que contempla todos os aspectos de bem-estar, a saúde ambiental, que contempla todos os aspectos sociais, econômicos, culturais e etc., com reflexos diretos e imediatos na saúde e bem-estar humanos. Então, nós não podemos nunca nos afastar desta tríade, porque a conjunção destes 3 fatores é que nos traz a efetiva e real felicidade. Quando nós pensamos na construção desta fala hoje sobre os padrões raciais e as maneiras de encará-la do ponto de vista social, clínico, a gente se deparou imediatamente diante de um paradoxo, né? Será mesmo que os animais de raça pura, aqueles considerados puros de origem, são os melhores representantes das espécies às quais eles pertencem e eles vivem com qualidade em detrimento destes padrões raciais? Diante de estudos e de muita pesquisa sobre este assunto, eu cheguei a uma conclusão que me deixou muito desconfortável, porque as evidências que nós encontramos ao longo do dia a dia, examinando a morfologia dos animais dentro dos diferentes padrões, nos deixou, aliás, me deixou assim muito pensativo sobre isso. E antes de mostrar as imagens, nós precisamos de fazer algumas definições importantes para o tema da nossa palestra de hoje. O que nós podemos pensar sobre raça? Raça não é simplesmente um grupo de animais semelhantes entre si. A definição de Deschambre, ela nos traz um conceito muito mais amplo e muito mais centrado dentro de aspectos que enaltecem as qualidades produtivas dos animais, capazes de transmitir estas qualidades para os seus descendentes da mesma forma que eles herdaram dos seus ancestrais. Entretanto, quando este conceito de raça, especialmente, é aplicado em animais, nós passamos a pensar esta questão de uma forma muito particular, porque aí nós começamos a falar de padrão racial. E o padrão racial parece ser um conjunto de características que elegem uma espécie de modelo ideal. E este conjunto de caracteres orienta os criadores ou os apaixonados
pelas raças em especial, na seleção dos seus reprodutores, das suas matrizes, dos seus padreadores, sempre tentando acentuar cada vez mais aqueles caracteres morfológicos que garantam um determinado grau de pureza daquela raça. No entanto, quando nós estamos falando de um conjunto de padrões, o paradoxo começa quando a gente busca a origem destes padrões. Quem estabeleceu este conjunto de características? Na verdade, estas características foram estabelecidas de modo muito aleatório. As pessoas se agruparam dentro de um consenso estético comum e passaram a selecionar essa característica A ou a característica B, e dali se constitui uma associação. Esta associação ela ganha um registro, ela passa a um status de uma associação registrada, e eles passam a selecionar aqueles animais que passam a ter um número de registro que começa a formar uma espécie de progênie, né? Cada característica racial elegida por uma ou eleita por uma associação de raça deixa sempre em último plano o aspecto de bem-estar animal. E aí nós somos efetivamente obrigados a falar e lembrar das 5 liberdades animais que precisam efetivamente ser muito respeitadas para que os animais possam viver com qualidade e nós, como médicos veterinários, assim bem como os zootecnistas e os biólogos, possamos ser os zeladores das 5 liberdades, garantindo aos nossos pacientes e aos nossos queridos pets uma qualidade de vida minimamente aceitável. Nós vamos então fazer um passeio aqui pelas 5 liberdades e mostrar dentro de cada uma delas as características de padrão que ferem frontalmente estas 5 liberdades. E nós vamos começar pela primeira delas, que é aquela que supre a vida. Os animais, todos eles, têm garantido, na primeira das 5 liberdades, o direito de viverem livres de fome e de sede. No entanto, eu passo a apresentar para vocês esta raça de canários, chamada giboso espanhol, em que os animais efetivamente têm esta postura corporal e este biotipo pícnico, né, magro, muito em detrimento da forma como eles são criados, para que eles acentuem cada vez mais as características de padrão racial. Este giboso espanhol é um canário muito antigo, selecionado há muitos anos na Península Ibérica, e ele tem este formato estranho de conjunção entre coluna cervical e coluna torácica, porque ele tem uma vértebra a mais na transição entre a região cervical e a região torácica. E para que ele se mantenha equilibrado no poleiro, ele precisa achar uma posição num ângulo de aproximadamente 45 a 60 graus, que reduza a tendência que ele tem de cair do poleiro. Quando esses animais são preparados para as exposições, eles literalmente são submetidos a um processo de restrição absoluta de comida, eles passam fome, literalmente, porque eles precisam de parecer alongados, né? Este canário tem aproximadamente de 18 a 20 centímetros de comprimento, né? Na posição ereta, e quanto mais magro este animal estiver, mais dentro do padrão racial ele vai estar. A segunda liberdade é
muito importante e nós precisamos, como médicos veterinários, como clínicos, como cirurgiões e entre outras especialidades, garantir que os animais estejam livres de doenças. Mas, ora, poxa vida, quantas raças condenam os nossos animais a viverem eternamente em processos nosocomiais. Eles são literalmente condenados a viver uma doença crônica, muitas delas herdadas geneticamente em detrimento das seleções de algumas características raciais ou de cruzamento entre indivíduos que são parentes, cruzamentos consanguíneos, e aí a gente passa a fazer uma série de exemplos que eu tive que reduzir muito em detrimento da exiguidade do tempo que nós temos para falar, mas a gente começa a falar da Shar-Pei, né? Essa raça de cão de origem chinesa tem em sua maior característica aquele aspecto de rugas da pele que é muito maior do que o próprio organismo. Parece que o animal está vestido num macacão de pele de tamanho de GG, quando ele deveria estar vestindo um tamanho P. Né? É claro que quando o animal é filhote, ele tem aquele apelativo emocional, aquela coisa do cuti-cuti, quando a gente vê, tem aquela vontade de apertar, de morder, de acariciar, de aconchegar, de afagar, mas esse animal cresce e ele passa, então, a conviver com as muitas doenças e os muitos problemas que esta raça enfrenta em detrimento desta seleção. O maior deles, efetivamente, é o problema do entrópio. Né? Em detrimento do desenvolvimento das rugas, as pálpebras superior e inferior, elas são direcionadas para dentro e os cílios lesionam a córnea e esses animais vivem em processos de ulceração de córnea crônicos, anos a fio. É muito difícil, eu estou aqui em meio a cirurgiões que podem confirmar o que nós estamos dizendo, é muito difícil você corrigir estas alterações de pálpebra em detrimento do padrão racial. Nesta imagem aqui, eu inclusive mostro que a moda Miguelão tentaram fazer uma correção amarrando mesmo por fora com um fio de pesca as pálpebras para tentar aliviar a dor destes animais. Outro problema muito crônico em detrimento da raça são as dermatites causadas por fungos, em detrimento da impossibilidade que esses animais têm de fazerem a higiene dos sulcos que se formam entre as dobras cutâneas. O mais interessante. O tema da palestra que me foi passado é lidando com o paciente oncológico. O tema é bem abrangente, existe, é claro, a questão de como lidar, de como cuidar, de como olhar, de como devotar, de como ocupar o tempo com esse paciente oncológico. Isso a gente também entende que, no fundo, a gente vai trabalhar, né, com o bem-estar, né, com a qualidade de vida, principalmente desse paciente. Né? Para que a gente está se especializando ou estudando melhor esse paciente na qual a gente vai cuidar, proteger, né? Dedicar o nosso tempo, ok? Então, a primeira pergunta que talvez, né, algumas pessoas ainda têm em mente é por que o câncer vem aumentando? Para nós, humanos, a gente sabe que cada vez mais a gente tem casos oncológicos por vários motivos, né? Primeiro, a questão de exposição a vários carcinógenos que nos rodeiam dia a dia.
outra questão seria o longo período de latência na qual a gente está exposto, né? Tanto a fontes inesgotáveis, inclusive de poluição, né? Quem mora em grandes cidades, e muitas situações referem-se à clonagem solitária de múltiplos graus de mutação, na qual a medicina humana já tem um screening, né? Já tem uma seleção de casos dentro de hospitais especializados na área só de oncologia, na qual eles têm disseminado algumas, com antecedência, essas clonagens. Isso é o trabalho incessante da biologia molecular. Tá? E a baixa imunidade, na qual a gente está todo dia, toda hora sendo expostos, né? Principalmente o fator estresse. Dentro desse olhar, a gente também tem que deixar claro que nem tudo é tumor, nem tudo é câncer. Então, eu sempre proponho essas terminologias para a gente não errar lá na ponta, né? Recentemente foi feita uma live em que a gente teve o compartilhamento com tutores. E o termo, às vezes, câncer, é meio impactante no modo, né? No primeiro modo de ver. Então, já que a gente está compartilhando essa experiência com futuros médicos veterinários, é necessário que, na primeira avaliação desse paciente, quando a gente pega, né, um filhotinho no primeiro ano de vida, a gente já tem que ter a noção de quais as principais doenças, né, características da raça, como o professor Luciano acabou de falar, né? Então, a gente também tem que ter um aspecto, né, um histórico geral dessa raça. Além disso, nós podemos orientar precocemente quando esse filhotinho está fazendo as primeiras vacinações preventivas, tá? Queira fêmea, queira macho, queira cão, gato e outras espécies correlacionadas no dia a dia, como animais domésticos. Então, o termo hiperplasia, como vocês estão vendo aqui, é caracterizado por um aumento de número de células no órgão ou no tecido. É um tecido que é normal, que transforma, devido à sua população celular estando em crescimento e capaz de também ter uma alteração do seu DNA. Né? Assim que ocorra a mitose, é claro, ela pode se transformar uma hora num tumor. Lembrando que os professores de patologia, né? Por isso que eu concordo com o professor Flávio Massoni, a gente também tem que ter as disciplinas pré-requisito antes de chegar na clínica e antes, inclusive, de chegar nas especialidades. Então, eu preciso lembrar da anatomia, lembrar da fisiologia, lembrar da farmacologia, também, principalmente, quem vai trabalhar na parte cirúrgica, ser muito amigo com os professores da patologia, geral e especial, tá? Por quê? Tudo, né, na verdade, quem sabe é o patologista, não é, né? A clínica é soberana, porém, o patologista que vai nos dar a direção do que realmente é. Um processo inflamatório, que é o tumor, começa com um edema, né? Quando a gente fala em processo inflamatório, ela conota calor, rubor, tumor e dor. Dor, né? Bem-estar. E ali, muitas vezes, o tumorzinho, o nódulozinho ou o carocinho, como os tutores falam, começa ali silencioso, não dói, não incomoda, não faz, né? Não causa nenhuma diferença, ele está lá quietinho. E é claro que uma hora ele vai ser perceptível quando esse tutor ele for muito dedicado ao seu animalzinho, né? Diferentemente do que acontecia 10, 20 anos atrás, não existe mais aquele cão de guarda, né? Que vai ficar preso, separado.
existe um apego, uma aproximação desses animais de companhia junto à família. Então, esse apego hoje é uma linha tênue entre a questão do bem-estar animal e correlacionar com que realmente os tutores hoje transcenderam os animais de estimação como membro da família. Tá? Então, o olhar do clínico lá na ponta, no filhotinho, a gente tem que orientar o tutor da melhor maneira possível para que ele seja orientado. Olha, se aparecer um nodulinho, por favor, né, faça a palpação, monitore, não deixe aumentar para chegar a uma neoplasia, que é uma massa de tecido anormal, de crescimento que é regulável. Só que, às vezes, é uma neoformação de um crescimento normal de um tecido que pode ir crescendo, chegando ao equilíbrio de crescimento. Tá? E aí a gente chega à terminologia câncer. O câncer, ele já é um crescimento progressivo, não regular, irreversível e autônomo. Tá? Aí, com certeza, esse termo a gente sempre denota um tumor maligno. Bom, é uma doença fatal? Sim. A gente gostaria que todo mundo já, né, se preparasse, porque uma hora, se for diagnosticado como câncer, ele vai ter uma fase de invasão e de metástase, que corresponde a 25%. Também pode ocorrer hemorragias silenciosas na cavidade e também algumas infecções. Por isso, o clínico tem que estar atento às alterações hematológicas nesse período, tá? Que corresponde a quase 50%. E o aspecto das síndromes de definhamento anorexia, que encaixam nas síndromes paraneoplásicas. Tá? A minha apresentação vai falar sobre o bem-estar animal, mas referente ao anestesista. Eu tive o prazer de trabalhar durante 3 anos no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Eu não vou me alongar por muito tempo para não causar nenhuma hipoglicemia nos queridos alunos. Aliás, esses alunos que eu sinto falta depois que me aposentei. O que eu quero me referir ao bem-estar animal e o que eu noto hoje é que, quando se faz uma anestesia, eu queria voltar no tempo e lembrar o que uma vez o Frei Boff, numa conversa com o Dalai Lama, chegou para ele e falou assim: Dalai Lama, qual é a melhor religião? O Dalai Lama, depois de um silêncio, olhou para ele e disse: a que mais te aproxima de Deus. E num curso de pós-graduação, eu fiz o mesmo questionamento aos alunos e referi isso. E, fazendo uma analogia, eu disse o seguinte: agora eu pergunto, qual é a melhor anestesia? E fiz um belo silêncio. E todo mundo dava a sua fórmula mágica, tal, e eu fiquei quieto. Eu disse: não, senhores. A melhor anestesia é aquela que o paciente precisa. E criou espanto entre os anestesistas. Eu vou explicar o porquê. Quando eu fui fazer o doutorado em farmacologia, um grande amigo meu me disse o seguinte: Flávio, você vai entrar aqui anestesista e vai sair daqui anestesiologista. Quando defendi o doutorado, eu entendi as duras palavras que ele me disse. Vocês sabem por quê? Um bom anestesista tem que entender muita coisa sobre anatomia, fisiologia, farmacologia e estatística. Tudo isso tem uma grande lógica. Eu vou dizer o porquê.
Vocês querem ver? Hoje, todo mundo se preocupa em fazer uma anestesia empregando o Propofol e colocando a máscara. Errado. A boa anestesia é aquela que se preocupa exatamente com o bem-estar animal. E uma boa anestesia se preocupa em tranquilizar um animal. Vocês querem ver? Quando vem um animal, um pequeno, vamos falar de um pequeno animal. Ele vem estressado de uma briga, digamos. Vocês têm que tirar o estresse dele, tem que tranquilizar. Depois, vocês têm que induzir. E depois fazer a manutenção. Ninguém faz isso. Hoje todo mundo aplica um Propofol e põe na máscara. Errado. Então, vamos conversar sobre uma anestesia clássica. Em primeiro lugar, tem que fazer os exames prévios. Eu cansei, no Conselho Regional, analisar processos do anestesista e perguntar: cadê os exames prévios? Não tem. Cadê a ficha anestésica? Não tem. O que o senhor aplicou? Não lembro. Vocês perceberam? A anestesia é um ato sagrado. Às vezes, o próprio cirurgião fazia anestesia. Sabe qual? Ketapum. Isso é errado. É uma vida de um paciente que está em jogo. Então, existem os métodos clássicos: tranquilização, indução e manutenção. Dentro da manutenção, se faz uma analgesia para retirar a dor, de acordo com o plano anestésico que vai usar, de acordo com o período cirúrgico. Vejam bem, não é tempo cirúrgico, é período cirúrgico, o grau de cirurgia, qual é o plano que vai usar, quais são as estruturas que nós vamos usar, se é peritônio, se é periósteo, se é uma cirurgia ortopédica. Tudo isso, o anestesista tem que conversar com o cirurgião. Não é vai que vai. Não é tira a casca dessa onça que eu vou buscar a outra. Então, existe um decálogo do anestesista que eu elaborei, que está publicado, onde existe uma conversa entre o anestesista e o cirurgião. Isto o aluno tem que saber. Tem que conversar. Dentro da resolução, e isto já está feito, inclusive, existe uma resolução que saiu ultimamente, que tudo isso é explicado. Quando se faz um julgamento de um recurso, porque os tutores, hoje em dia, eles recorrem e com justa causa. Nós temos que conhecer as leis. E o aluno tem que saber, tem que conhecer essas resoluções. Então, vejam, hoje, dentro de uma escola, tem que haver um certo gradiente na seguinte forma: a farmacologia é dada antes da anestesiologia. Depois da anestesiologia vem a técnica cirúrgica. Depois vem a patologia cirúrgica. Então, é tudo sequencial. Como é que eu vou aplicar uma anestesia se eu não conheço o perfil farmacológico de cada fármaco? Como é que eu vou aplicar um fármaco se eu não sei se ele causa sinergismo positivo ou negativo? Vejam como é bonito isso. Quando eu fui aplicar o que, brincando, batizaram de triocalafrio, que é uma fenotiazina, uma benzodiazepina e uma cetamina, eu levei 6 meses para fazer esta associação.
Qual é a vantagem dela? É óbvio que tem que ter vantagem. É que um fármaco antagoniza o outro e, ao mesmo tempo, causa sinergismo. Eu vou citar o exemplo. Se vier um cavalo com uma lesão arterial, ou seja, esguichando sangue, eu não vou perguntar se ele está em jejum. Eu vou aplicar esse trio calafrio na veia dele, ele vai cair, o colega já pinça a artéria, faz o que tem que fazer, daqui a pouco ele levanta e pronto. Por quê? A fenotiazina tem as suas características. A benzodiazepina tem também. Ela age no sistema límbico. O cavalo não vai lembrar o que está acontecendo. Então, tira a agressividade. A cetamina tem um efeito somático. Não pode abrir abdômen com cetamina. Em 10, 15 minutos, o animal levanta e está tudo bem. Eu não perguntei se ele está em jejum. Por quê? A vantagem da fenotiazina é que é antiemética, é termolítica. A vantagem da benzodiazepina, que age no sistema límbico e é miorrelaxante de ação central, que inibe a ação estimulante da cetamina. Vocês perceberam como é um jogo dos 3 fármacos? Então, é uma associação válida. Se tiver uma emergência, eu posso aplicar esses 3 fármacos por qualquer via para induzir um paciente para uma anestesia geral. Mas abrir abdômen com esses 3 fármacos, eu não posso fazer isso. Então, o que seria? Uma sangria desatada, eu posso aplicar isso pela via intramuscular, pela via intravenosa, pela via subcutânea, por qualquer via, e colocar o paciente na mesa com a máscara e continuar a minha cirurgia. Vejam aonde que eu posso aplicar isso. Animais selvagens. Eu já fiz isso em animais agressivos, colocados na jaula de contenção e aplicar pela via oral. Como é que eu descobri isso? Eu tinha um colega anestesista, humano, que pegou o Dormonide, que é o midazolam, e aplicou pela via nasal, em criança, oferecendo a seringa. Não chegava da seringa que a criança desmaiava. Pensando bem, tinha uma jaguatirica com fraturas patológicas, agressiva, eu apliquei pela via oral, em 5 minutos ela estava tombada. Então, nós temos que saber aproveitar a capacidade de cada fármaco para o bem da anestesia.